Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo ao curso Cronograma Prova CFC. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma live. Espero que todos estejam bem para a gente poder tocar a nossa aula de hoje. Prova do Exame de Suficiência, edição 2024.2, banca FGV. O que esperar dessa prova, né? Então é exatamente sobre isso que a gente vai tratar aqui na nossa aula de hoje. Eu quero preencher todas as arestas, explicar um pouco sobre qual é o meu sentimento em relação à próxima prova, o que você precisa fazer para poder se preparar bem e como é que a gente vai transcorrer nesse processo juntos, beleza? Isso é para que você possa... Não, calma, né? Antes da gente continuar aqui com a nossa aula de hoje, né? Toda vida eu me empolgo, né? Coloca aí no chat aí para mim, deixa eu ver aqui se está todo mundo me ouvindo bem, se o áudio está bom, se a imagem está parecendo legal para você aí. Vai colocando aí no chat aí para eu poder ver aqui. Ok, o áudio está bacana. Beleza, beleza. Show, show de bola. Então, tudo ok para a gente poder tocar o nosso barco de hoje. E galerinha, como eu expliquei para vocês, isso aqui é uma live de aquecimento. Aquecimento para o quê, Oswaldo? Bom, próxima semana vai iniciar nosso curso do Cronograma Prova CFC, onde eu vou fazer um raio-x da banca FGV para a gente poder aprender o necessário, né, para conseguir passar na prova do Exame de Suficiência. A gente vem fazendo essas lives de aquecimento desde a semana passada, né, são 2 semanas com live de aquecimento, e na próxima semana o curso, né? Então, ao todo, nós temos aí 3 semanas de aulas gratuitas para você poder aproveitar o máximo de conteúdo que você puder. Pois bem, e por que eu estou fazendo essas lives de aquecimento? Porque nós já temos uma data de prova marcada, já temos um edital publicado, né? A prova vai acontecer no dia 24 de novembro. E aí, a gente não podia ficar de braço cruzado esperando o curso Cronograma Prova CFC começar, né? A gente tinha que já dar o nosso pontapé de partida. Então, essas lives de aquecimento, eu já vou te entregando conteúdos introdutórios que, na minha opinião, são importantes para que você possa já dar um passo à frente aí rumo à sua aprovação no Exame de Suficiência e, claro, para que você já chegue bem preparado e afiado para quando as aulas do curso Cronograma Prova CFC começarem na próxima semana, você já está engatilhado, né? Você já está aí com sangue quente para a gente poder tocar o nosso barco, esse barco juntos, né? E rumo aí à tua aprovação no Exame de Suficiência. Muito bem. E, por sinal, como eu expliquei para vocês, o curso é gratuito. Se você não tiver feito a sua inscrição ainda, reforço para você vir aqui embaixo no link que tem na descrição do vídeo, para que você possa fazer a sua matrícula, né? Como eu já expliquei e vou falar de novo, é de graça. Oswaldo, se é de graça, eu preciso me inscrever. Por quê e para quê? Bom, eu só vou entregar o material para quem quer receber. Como é que eu vou adivinhar quem quer receber o material? Se você se inscrever. Então, quem se inscreve, eu criei um grupo no WhatsApp, né, só de alunos que querem fazer parte do curso Cronograma Prova CFC, e por lá vou mandar o link de realização das aulas, as apostilas, os materiais que a gente vai utilizar, vai estar tudo disponível lá para você poder acessar e participar conforme eu venho explicando para vocês, né? Então vou deixar tudo isso disponível lá no grupo do WhatsApp e vou mandar por e-mail também para todos que tiverem feito a inscrição. Então o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você já tiver feito a sua inscrição, coloca aqui para mim para eu poder saber, já estou inscrito. E se você caiu de paraquedas aqui agora e está assistindo essa aula pela primeira vez e não assistiu nenhuma aula minha ainda, coloca assim, ó, vou me inscrever, que é para eu saber que você vai participar também, beleza? Maravilha, maravilha, aviso os dados, então podemos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Como eu expliquei, hoje a gente vai trabalhar sobre a perspectiva da prova do Exame de Suficiência, edição 2024.2. A banca FGV vai ser a banca que vai aplicar a nossa prova, né? A segunda vez que a FGV vai aplicar aí a prova do Exame de Suficiência. Então vamos entender e analisar com base no histórico do que já foi cobrado na prova do Exame de Suficiência e no comportamento que a FGV teve na prova do CFC 2024.1, o que a gente pode esperar da prova 2024.2. Muito bem. Então vamos lá. Gente, só para poder contextualizar, para quem caiu de paraquedas aqui e está assistindo a aula pela primeira vez, né, a FGV foi a banca que ganhou o processo licitatório e vai aplicar a prova do Exame de Suficiência nessas edições do ano de 2024. Oswaldo, 2025. 2025 é outro ano. Lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. Né? Se a FGV vai renovar contrato, se não vai, enfim. Né? Vamos viver um ano de cada vez. Mas para esse ano a FGV aplicou a primeira prova e vai aplicar a segunda prova agora. E aí o que tem de diferente nisso, pessoal? O que a FGV vem? Né? Assim, na minha opinião, foi uma boa sacada do Conselho Federal de Contabilidade, botaram realmente uma banca boa para poder aplicar a prova. É como se tivesse saído da mercearia lá da esquina, né, e entrasse o grupo Pão de Açúcar para poder aplicar a prova do Exame de Suficiência. Né? Saiu a Consuplan, que é uma banca mais mediana, e entrou uma banca mais robusta, que é especialista em aplicação de provas de concurso público de alto nível, né, como Cefaz, Receita Federal. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas bancas que a FGV, alguns
alguns concursos públicos, né, que a FGV já aplicou prova do exame de suficiência, perdão, que ela aplicou prova de concurso público, né, e agora aplicando a prova do exame de suficiência. Inclusive, a FGV também já aplicou prova de exame também, né, correlacionado, como se fosse do exame de suficiência, só que para a prova da OAB, né, que são para os advogados, né. Então, nós temos a prova do CFC para quem é bacharel em contabilidade e tem a prova da OAB para quem é bacharel em direito, né. São provas de certificação que têm o mesmo objetivo, que é a obtenção do registro profissional para poder atuar na profissão. Legal? Muito bem. Então, diante disso, a gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, a FGV já aplicou prova para o Enem, para o Senado Federal, para a Receita Federal, para o Tribunal de Contas, para a Controladoria Geral da União, Tribunal de Justiça, Secretaria do Tesouro Nacional, ó, a prova da ordem, né, da OAB, como expliquei para vocês aqui, que na minha opinião, em termos de analisar o nível da prova, né, talvez a prova da OAB seja a mais interessante para a gente poder analisar. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, ó, eu não vou antecipar não, eu vou falar isso durante a aula, tá? Segura as pontas aí que a gente vai tocar o barco. Que inclusive, pessoal, né, eu devia ter dito isso no começo, mas não custa nada eu explicar aqui agora, esse material que eu tô tocando aqui na aula com vocês aqui agora está disponível no link que tem aqui embaixo, tem um link com o cronograma das lives de aquecimento. Então você pode clicar e acessar a live de hoje, e embaixo da live vai ter um botãozinho, e aí você pode baixar a nossa apostila da aula de hoje, lembrando que amanhã tem o nosso mini simulado. Se você não respondeu as questões do mini simulado, recomendo que você clique para você poder acessar, responde o mini simulado, né? Quando você abrir o mini simulado, ele vai abrir numa página do formulário no Google Drive. Aí você vai responder as questões por lá. No final do formulário, você vai ver que tem um link onde você vai poder fazer o download desse mini simulado. Aí você vai ter o PDF com as questões para você poder saber o que foi que você marcou ou deixou de marcar, para você poder participar da live de amanhã com a resolução do mini simulado, beleza? Muito bem, show de bola. Então vamos lá. Ó. Então por aqui, pessoal, você consegue perceber, né, a relevância que a FGV tem em prova de concurso público. Né? Ela não está fazendo uma provinha meia boca, né, para qualquer órgão público. Né? Ela está fazendo provas para instituições renomadas. Né? São provas, por exemplo, Receita Federal, né, assim, dispensa comentários, né? Uma prova de alto nível. Então já fica aí para você entender que assim, você vai fazer uma prova com uma banca de responsabilidade, não é uma banca qualquer que está aplicando a prova do CFC. Muito bem. Diante disso, o que tem de mais importante que nós podemos nos basear em termos de prova? A gente precisa avaliar o tamanho das questões, o nível de dificuldade delas, as disciplinas e os assuntos que são os mais cobrados e a correlação com o tipo de prova. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó. Banca nova que vai aplicar a prova, né? Então a gente fica sempre naquela angústia, naquela preocupação, naquela ansiedade, né? Naquela perspectiva de saber como é que vai vir a prova. E é claro que não tem como a gente saber à risca como é que a prova vai acontecer. Mas assim, analisando, né, o comportamento da banca em aplicação de outras provas em relação ao que vai acontecer com a nossa, dá para a gente ter uma base sólida de como é que essa prova possa vir a acontecer. É tanto que quem é meu aluno e participou, né, das nossas aulas da edição 2024.1, eu expliquei e falei várias vezes em aula que eu disse, olha gente, é a primeira vez que a FGV vai aplicar a prova. Ela teve pouco tempo para poder formular uma prova bem equilibrada para poder ser aplicada. Então é perfeitamente provável e possível que nós tenhamos uma prova com um nível de cobrança um pouco mais baixo, né? Que seja uma prova tecnicamente mais razoável, né? Ou mais fácil, dependendo do ponto de vista, ou menos difícil. E foi exatamente o que aconteceu. A primeira prova ela fluiu dentro de um ritmo que nós esperávamos que fosse fluir, com uma prova mais equilibrada, uma prova mais gostosa de ser feita. Né? Já para essa segunda edição, o que a gente pode esperar da prova? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Muito bem. Então assim, ó, o que a gente pode analisar aqui a grosso modo, pegando aqui prova de certificação com prova de concurso público. O primeiro cuidado que eu preciso que vocês tenham aqui é o seguinte, gente, prova de concurso público é uma coisa, prova de certificação é outra. Não dá para comparar uma coisa com a outra, por um simples motivo. Uma prova de concurso público, ela tem um nível de cobrança mais alto. Porque pensa comigo, pode passar todo mundo na prova, pessoal, sim ou não? Responde aí para mim no chat. Se você fizer uma prova de concurso público, todo mundo pode passar na prova? Resposta, claro que não, né, gente? Claro que não. Então, assim, a prova de concurso público, naturalmente, ela tem que ter uma peneira mais agressiva. Por quê? Porque são poucas vagas, então não pode passar todo mundo. Tem que ser ali,
né, o néctar dos deuses, digamos assim. Então, é claro que uma prova de concurso público, notadamente, precisa ser uma prova mais difícil. A prova do exame de suficiência precisa e vai ter o mesmo nível de uma prova de concurso público? Não precisa. Por quê? Porque a prova de certificação, você não está concorrendo contra todo mundo, você está concorrendo contra você. Existe uma nota de corte, onde você tem que fazer a metade da prova, né? São 50 questões, você tem que fazer 25, para que você seja aprovado. Então, assim, quando se trata de certificação, de um exame de qualificação, o objetivo aqui é entender se você tem o conhecimento necessário para poder iniciar a sua carreira. Né? Pelo menos a base você tem ali para poder galgar a sua profissão? Tem. Então aí você vai ser aprovado. Então, entenda que assim, você vai precisar estudar questões de concurso público para poder responder às questões do exame de suficiência? Sim, porque é o parâmetro que nós temos, né? Então é importante que a gente pegue questões da FGV para que a gente possa responder, né? E dali cair questões semelhantes da prova do exame de suficiência, não no mesmo nível, no nível razoavelmente um pouco mais baixo, mas são as questões que a gente tem como parâmetro. A gente precisa responder essas questões. Então, de antemão, não quero que vocês se assustem, né, com o nível de discrepância, né, porque a questão da prova de concurso público, notadamente, é que é uma questão mais difícil. Só para você não se desesperar e dizer, meu Deus, eu nem comecei e já estou reprovado. Não, é porque lá a prova tem que ser realmente mais difícil do que a prova do exame de suficiência. E, de certa forma, eu até gosto de estudar desse jeito e até recomendo que você faça assim. E é exatamente a forma que eu ensino lá para os nossos alunos da Turma Ninjas. Se tiver algum aluno da Turma Ninjas aqui, confirma para mim o que eu estou dizendo aqui, ó. Porque assim, ó, eu sempre gosto de preparar os nossos alunos um nível acima da prova. Por quê, Oswaldo? Porque se vier uma prova difícil, você está preparado para poder enfrentar uma prova difícil. E se vier a prova fácil, ótimo, porque para você vai ser uma água. Afinal de contas, se você se preparar para uma prova difícil, se vier fácil, vai ser beleza. Não é assim? Muito bem. Então, pessoal, seguindo aqui o barco, né, aquele segundo questionamento, que é o trauma de todo mundo que já fez prova com a Consulplan. Oswaldo, a FGV vai cobrar questão grande? Gente, são 50 questões na prova. Né? Assim, é claro que pode ser que venha uma ou outra que seja uma questão um pouco maior. Mas, via de regra, a FGV não tem o perfil de cobrar questões longas como a FGV, como a Consulplan cobrava. A Consulplan tinha questão, pelo amor de Deus, né? Assim, uma coisa absurda. Tinha a questão que era uma página inteira, né, para você poder ler e fazer a resolução da questão. Assim, eu acho aquilo ali completamente assim, fora de contexto, sem necessidade nenhuma. Né, assim, quase que um crime cometido aquilo ali. Principalmente no calor da prova, né? Você está ali tenso, nervoso, né? Fazendo uma prova, você pega uma questão que é uma página inteira, pô, cara, assim, é de cortar o coração. A FGV não tem esse perfil de cobrar questões longas, pelo contrário. Ela tem perfil de cobrar questões de nível, assim, de tamanho médio ou pequena. Qual é a diferença da FGV para a Consulplan? É porque a FGV, ela cobra questões que são mais difíceis, em termos de prova de concurso público, né? Assim, que é o parâmetro que nós temos de análise. Até agora só tem uma prova da FGV para poder analisar. E aí, assim, ó, em termos de prova de concurso público, ela tem uma questão que elas são mais bem elaboradas, que ela exige um nível de raciocínio técnico do aluno um pouco mais apurado em relação à Consulplan. A Consulplan fazia um texto longo. Né? Não é que a questão fosse difícil, é porque o volume da questão, psicologicamente falando, fazia com que você condenasse a questão logo de cara e achasse que ela é uma questão difícil. Quando, na verdade, quando você fazia a leitura, você via que não era bem assim. Às vezes é até uma questão fácil. Mas, querendo ou não, assim, venhamos e convenhamos, né? Você está lá na hora da prova, no calor do momento, né? Assim, você vê uma questão grande, é claro que você vai condenar como uma questão difícil e eu não te julgo por isso de jeito nenhum. Porque eu, na prova, teria o mesmo pensamento, né, de olhar uma questão grande e achar que ela é uma questão difícil. E está tudo bem, é normal. A Consulplan já não tem esse perfil. Né? Ela cobra uma questão mais objetiva, mas que exige um pouco mais de raciocínio da pessoa que vai responder aquela questão. Essa é a dinâmica que a FGV gosta de trabalhar. Muito bem. Então pensando nesse sentido, ó, se essa aqui foi a primeira prova que a FGV aplicou para a prova do CFC e ela entrou meio que na correria, digamos assim, né? Então, assim, é claro que essa primeira prova, ela veio com um nível mais brando, né, digamos assim. Isso foi uma coisa que não é surpresa nenhuma para mim. Eu expliquei várias vezes para vocês que eu esperava que a FGV viesse com uma prova mais fácil, realmente, né, porque é a primeira prova que ela aplicou e ela não teve tempo para poder aplicar a prova. E é tão casadinho as estatísticas, pessoal, em relação a isso,
Porque na virada de 2017 para 2018, quando saiu a Fundação Brasileira de Contabilidade e entrou a Consuplan, né, na aplicação da prova, os erros e os acertos cometidos pelo Conselho Federal de Contabilidade foram exatamente os mesmos. O que eu quero te dizer com isso? Se o Conselho Federal de Contabilidade já sabe que vai precisar trocar a banca, ela já deveria ter iniciado o processo licitatório para a contratação da banca já com antecedência, porque demora o trâmite para poder fazer um processo de licitação, né, tem que abrir o processo, as bancas vão mandar documentação, tem todo um processo de análise, enfim, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, assim, quando a Consuplan entrou, ela também entrou vinda de um atraso significativo na data da prova, onde estava todo mundo cobrando e não tínhamos resultado nenhum. Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui um dado interessante aqui para vocês, ó. Cadê? Aqui, ó. Quando a Fundação Brasileira de Contabilidade aplicou a última prova dela em 2017.2, ó, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ó, para ver se a gente consegue ver melhor. Ó, 2017.2, nós tivemos aí quase 73% de índice de reprovação, ó. 2018.1, que foi o primeiro ano que a FGV entrou, o que a Consuplan entrou para poder aplicar a prova, nós tivemos, ó, 69, quase 70% de índice de reprovação, ó. Então nós caímos aqui, ó, de 73, de quase 73 para quase 70, vamos lá, né? Então teve uma baixa aí de em torno de 3% de redução aí na taxa de reprovação. Então perceba que houve uma quedinha na reprovação no exame de suficiência, no índice de pessoas reprovadas, diminuiu. E é normal, por quê? Porque está entrando uma banca nova. Então ela não pode entrar acelerando o processo de uma vez só, por quê? Porque é natural que tenha aquele processo de adaptação, e foi exatamente isso que aconteceu. E com a FGV em particular, eu até disse isso para vocês anteriormente, a FGV tem uma média de uma questão anulada por prova. Ela faz uma prova muito bem elaborada. É tanto que se você analisar a última prova do exame de suficiência, tem uma questão com troca de gabarito. Então, assim, ela faz uma prova bem feita de fato. Apesar de que a gente colocou lá algumas questões com recursos, mas não eram recursos fortes, eram erros pequenos que não comprometiam a questão a ponto dela precisar ser anulada. Mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer o melhor por vocês, né? Se a banca acatar, ótimo. Se ela não acatar, pelo menos a gente tentou, digamos assim, né? Agora, se a gente analisar aqui, voltando aqui para o nosso material, ó, aqui, né? Então, assim, prova A.1, né? 2024.1, já foi uma prova mais branda, né? E, Oswaldo, o que você espera da prova 2024.2? Aí eu vou voltar aqui para os nossos relatórios aqui, ó. Aqui foi 2017, aqui foi 2018, que é a entrada, e aqui a gente pode ver a FGV não, né? A Consuplan, na sua última prova do exame de suficiência, 2023.2. Então ela saiu de 69, quase 70% de índice de reprovação e fechou o ciclo dela, né, em 82,5%, né, 82,6% de índice de reprovação. O que eu quero dizer com isso? Com o passar do tempo, a Consuplan foi mostrando as garrinhas dela e foi elevando o nível de dificuldade da prova. E é um processo natural também, né? Estatisticamente falando, aconteceu com a Fundação Brasileira de Contabilidade, aconteceu a mesma coisa com a Consuplan, e a tendência é que aconteça a mesma coisa com a FGV, que a prova vá subindo de nível a cada semestre que passa. E reza a lenda, e aí não sou eu que estou dizendo isso, são os números que apontam isso. Você pode ir lá no site do Conselho Federal de Contabilidade baixar todas as provas do exame de suficiência, não precisa ser lá do começo não. Pega de 2018 para cá e compara as provas. Você vai ver que a prova do segundo semestre, ela sempre tende a ser uma prova mais difícil. Porque a banca tem mais tempo para poder trabalhar, né? Você já está ali mais bem sentado em relação à questão do conteúdo que cai na prova. A prova do CFC 2024.2 só vai acontecer em novembro, né? Então, dia 24 de novembro, a expectativa normal é que a prova acontecesse final de setembro, começo de outubro. Então a prova ficou lá para novembro, tá? A banca vai ter mais tempo para poder fazer a prova. E é claro que a tendência é que nós tenhamos, estatisticamente falando, analisando o passado, é que a prova do segundo semestre já tem um nível um pouco mais acentuado, digamos assim, né?
Essa é a minha opinião técnica, analisando estatisticamente o que eu vejo do comportamento, né, vindo de 2011 para cá, né? A transição que a Fundação Brasileira de Contabilidade teve, a transição que a Consulplan teve e agora a transição que a FGV está tendo, né? Historicamente falando, nada saiu do script. Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com a FGV, que aconteceu com a Consulplan, que aconteceu com a Fundação Brasileira de Contabilidade, aconteceu com a Consulplan. E agora a história se repetindo com a FGV também, né? Tá tudo dentro dos padrões estatísticos analisados do passado. Legal? Então, assim, estou falando isso para vocês, pessoal, para que vocês possam ter aquele conforto de entender que, assim, não é uma opinião da minha cabeça com base num sentimento do que eu acho que possa vir ou possa vir a ter ou não. É um sentimento com base, é uma opinião técnica com base em dados estatísticos, né? Até porque, assim, você está aqui dedicando o seu tempo e confiando naquilo que eu estou falando. Você está se preparando para a prova com base no que eu estou dizendo. Então, assim, é claro que, para mim, é de extrema responsabilidade trazer a informação que seja o mais redonda possível para cada um de vocês. Legal? Então vem para cá, ó. Vamos lá, pessoal. Agora em relação à questão da estrutura, né, de como é que a prova foi cobrada. E é interessante a gente analisar isso aqui, porque assim, ó, a Consulplan ela tinha um viés de colocar as questões mais difíceis no começo da prova, né, para dar aquele impacto logo de frente. É tanto que eu sempre recomendava para os nossos alunos, ó, começa do meio para o fim, para pegar as questões de auditoria, ética e perícia, porque elas normalmente estão do meio para o fim da prova. Né? E aí a FGV foi agora e deu uma bagunçada na ordem que as questões são aplicadas. Por exemplo, português, que normalmente eram as duas últimas questões da prova, passaram a ser as duas primeiras, né? Ele deu uma bagunçada na ordem das questões. Mas enfim, independente de bagunçada na ordem das questões, ó, eu deixei aqui para vocês aqui a ordem como as questões foram aplicadas, ó. Português, estatística, matemática financeira, ó, direito, legislação aplicada, ética, para depois começar, ó, teoria da contabilidade, normas, geral, teoria geral e normas, aí entrou aqui, ó, custos e contabilidade gerencial, controladoria pública, auditoria e perícia. Tá vendo, ó, como ele dá uma bagunçada na ordem das questões? Mas enfim, quanto a isso não tem problema nenhum, porque assim, eu vou passar aqui, ó, pronto. Independente da ordem como as questões foram distribuídas, o quantitativo permaneceu o mesmo. Olha aqui, ó. A parte de teoria da contabilidade geral e normas, que eu sempre digo que são as três partes mais importantes da prova, que gira em torno de 25 a 28 questões na prova, tá aqui, ó. Então, digamos que arredondando aqui os números, 50% da prova tá aqui, tá vendo, ó? Depois disso, vem a parte de auditoria, ética e perícia, que na minha humilde opinião aqui, ó, é como se aqui fosse o grupo 1. Aqui para mim é como se fosse o grupo 2. Beleza, show de bola. E aqui, ó, se aqui a gente tem 26 questões, ó, 26 com 8, a gente já vai para quantas questões aqui, ó? Na prova do exame de suficiência, 23 com 8 dá 34 questões, ó. Então, se a gente somar aqui, ó, 26 com 8, a gente vai para 34 questões na prova. Lembrando que se a prova tem 50 questões e a prerrogativa é você acertar 50%, né? 25 questões, então pronto. Então tá lá, ó. Aqui é onde está a parte mais importante. Aí aqui vem a parte de custos gerencial e controladoria, que talvez seja a parte mais delicada da prova, né? Que tem aí em torno de 6 questões na prova. Aqui realmente deu uma leve bagunçada, né? Uma certa surpresa, porque normalmente custos caem de 2 a 3 questões. E aqui caiu só uma. Controladoria, que normalmente só cai uma questão, aqui eles cobraram 3, ó. Então deram uma subida aqui para cá. Gerencial está ok, em torno de duas questões realmente. Português está trabalhado, 2 questões. Estatística normalmente é uma mesmo. Matemática financeira também. Direito à legislação aplicada tabelado, 3 questões na prova. Pública também. Então, basicamente, onde foi que a gente teve uma surpresa maior aqui na prova do exame de suficiência? Custos, que caiu o volume de questões, e controladoria, que subiu aqui o volume de questões. Mas não, na régua, né, o quantitativo de questões permaneceu bem igualitário em relação ao que já vinha sendo cobrado aqui na prova do exame de suficiência. E eu ressalto aqui aos senhores e às senhoras, e aos senhoritos e às senhoritas,
a importância aqui, ó, desse grupo 1 e desse grupo 2, na hora que você estiver se preparando para a prova 2024.2. Por que, Oswaldo? Porque pensa comigo, se teoria geral e normas são as disciplinas mais importantes, que trazem um volume maior de questões na prova, adivinha quais são as disciplinas que a gente tem que dar uma predominância no nosso estudo? Não que você vai abandonar as outras disciplinas, mas essas aqui você tem a obrigação de dar um enfoque maior para elas. Por que, Oswaldo? Porque é onde caem mais questões. E aquelas disciplinas que têm um volume menor, você coloca uma dedicação de tempo menor, você tem que fazer um estudo proporcional. Porque vai que você se mata de estudar estatística e você vê tudo no mundo que tem lá ipsiliter igual que está no edital para poder responder uma questão na prova. Entende aí quando eu falo a questão de dar importância de tempo de estudo de forma proporcional para que a gente possa dedicar mais tempo para aquilo que cai na prova e menos tempo para aquilo que cai menos. Muito bem. Então, teoria geral e normas, para mim, são as disciplinas mais importantes. E depois delas vem a parte de auditoria, ética e perícia. Aqui embaixo. As outras são importantes também? São, mas não na mesma proporção. Tá? E por que eu coloco, né? E assim, gente, tudo que eu estou falando para vocês aqui está aqui no texto que eu estou explicando. Ó. Teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade, está tudo aqui, certo? É porque eu não tenho muito saco para poder ficar lendo o slide, porque eu acho que quanto mais eu ler o slide, mais maçante, mais chata vai ficar a aula. Não sei se é assim para vocês também. Mas eu prefiro falar mais e ler menos o slide do que ler muito o slide e ter que falar pouco. Eu prefiro mais conversar aqui com vocês e vocês usam o slide como material de apoio complementar. Tudo bem, pessoal? Vocês estão gostando da aula desse jeito aí? Coloca aí para mim no chat se está legal para vocês aí. Ó. Vamos lá. Enquanto vocês vão respondendo, eu queria chegar nesse ponto aqui, ó, que fala sobre a questão da gordura. Por que essa gordura aqui é importante? Porque pensa comigo, vou me matar de estudar teoria geral e normas. Vou? Vai. Tem lá 25 a 26 questões. É claro que é provável que dessas 26 questões você erre alguma. É normal, tá tudo bem. O que a gente tem que fazer então? As disciplinas de retaguarda, auditoria, ética e perícia. Porque essas 3 disciplinas aqui, ó, vão te salvar num possível erro de questão que você tenha lá em teoria geral e normas. E por que eu gosto de auditoria, ética e perícia? Por um simples motivo. São questões teóricas. Dificilmente cai uma questão de cálculo envolvendo. Quando cai é na parte de perícia, que ele bota alguma coisa sobre apuração de haveres. E pelo fato de ser questões teóricas, né, assim, a parte técnica, não tem muita coisa que a banca possa inventar em relação a isso. Né, assim, então, a probabilidade de você acertar as questões de auditoria, ética e perícia são maiores. Então, daí a importância de a gente dar um enfoque para essas 3 disciplinas também, apesar de ela ter um volume pequeno de questões, mas é porque a probabilidade de você acertar essas questões são maiores. E aí elas servem de gordura. E aí daí para frente, o que você conseguir acertar das outras disciplinas, daí para frente é lucro. Né? Porque custo, gerencial, controladoria, são disciplinas que envolvem cálculo. A chance de você acertar é menor. Contabilidade pública é difícil, Oswaldo? Não, mas é uma disciplina que você vê uma na faculdade. Em 4 anos de faculdade, você tem uma disciplina de contabilidade pública. Direito e legislação aplicada, em 4 anos de faculdade, você tem uma. Se você fizer uma forcinha, de repente você bota um optativo. Então você ficaria com 2 disciplinas de direito e legislação aplicada, só. Estatística também envolve cálculo, é um pouco mais difícil, matemática financeira também. Então perceba que esse grupo aqui, ó, esse grupo aqui do G3, já é um grupo que tem uma probabilidade de você acertar as questões um pouco menor. Então, por isso que eu deixo ele como um plano de retaguarda, certo? Muito bem, show de bola. Então, aqui a gordura para a gente poder se salvar está na parte de auditoria, ética e perícia. Muito bem, que aqui na nossa prova foram 8 questões na prova, tá vendo? Ó? E na média, cai de 7 a 9 questões, então está bem dentro da nossa média. Teoria geral e normas cai de 25 a... Já chegou a cair 28 questões na prova, caiu 26 aqui na prova. Tá tudo dentro da média, dentro do normal. Beleza. E aí, gente, ó, passando aqui um dado interessante para a gente poder analisar, ó, em termos de estatística de prova, nós tivemos 42% da prova com questões fáceis, 40% da prova com questões de nível médio, 6% das questões eram terroristas e 12% da prova estava difícil, bem difícil. O que é questão terrorista? É aquela que você entrega na mão de Deus, não tem o que fazer. É em gotas ou em comprimidos, né? Você reza lá um Pai Nosso, uma Maria, e diz, sai de perto de mim,
Vá para longe que isso aqui eu não quero nem ver. Você diga assim, Deus abstraia, né? Tire da minha frente, né? Que questão terrorista não dá. Essa aqui não tem como fazer. Se vacilar, nem o examinador no calor do momento é capaz de responder aquelas questões na prova. Então nós tínhamos aqui, ó, 42% fácil e 40% médio. Então nós tínhamos aí, ó, 41 questões boas para poder responder na prova. Agora é claro, né, gente, assim, quando eu falo fácil, quando eu digo médio, é partindo do princípio de um aluno da Turma Ninjas que estudou regularmente durante o nosso programa de acompanhamento e estudou bem. Para quem estudou bem para fazer a prova do exame de suficiência e foi nosso aluno, com certeza absoluta, boto minha mão no fogo e sou capaz de dizer que ele achou 21 questões uma água. E achou 40% das questões de nível médio, 3 difíceis e 3 terroristas e 6 difíceis. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é claro que assim, o que é fácil, o que é difícil, é tudo muito relativo. Né? Quando acontece a prova do exame de suficiência, é muito intrigante, porque vem uma penca de aluno dizendo, nossa, essa prova estava absurda, estava muito difícil, pererê, parará. E do outro lado vem um aluno dizendo, caramba, professor, a prova estava ótima, maravilha, graças a Deus, estou muito feliz, eu passei na prova. Duas pessoas falando da mesma prova com conotações completamente diferentes, percebe? Como é que um aluno acha a prova super difícil e o outro acha a prova fácil? Quem está mentindo aqui no jogo? Na verdade, não tem ninguém mentindo. Os dois estão falando a verdade. É porque cada um está analisando pela sua ótica, pela forma como está vendo. E é natural que, assim, quando você vem da faculdade, digamos assim, você vai fazer a prova do exame de suficiência e vê um aluno fazendo a prova só com o conhecimento da faculdade, é claro que ele vai achar a prova difícil. Por que, Oswaldo? É simples, a faculdade não te prepara. Vamos lá, a faculdade te preparou para você entrar bem no mercado de trabalho? Não. A faculdade te preparou para fazer a prova do exame de suficiência? Também não. A prova te preparou para você fazer um concurso público? Também não. A prova te preparou para você abrir o seu próprio negócio de contabilidade? Também não. A faculdade te preparou para quê? Ela te preparou te doutrinou para que você achasse que um diploma ia ser o divisor de águas na sua vida, quando de fato não é. Percebe? Então, assim, gente, é por isso que eu falo que essa questão de fácil ou difícil é muito relativo, tá? E assim, é muito comum entre os nossos alunos da Turma Ninja, o pessoal sempre fala assim, poxa, eu só aprendi mais em 3 meses de curso, mais do que eu aprendi nos 4 anos de faculdade. É claro, a faculdade finge que ensina, a maioria dos alunos finge que aprende, fica por isso mesmo. No final, a grande maioria só está preocupado com o diploma que vai receber no final. E aí, quando você começa a entrar no mercado, é que você se dá aquele choque de realidade, de perceber que, caraca, realmente eu deveria estar sabendo muito mais do que eu sei hoje. Mas esse choque de realidade só acontece quando você entra no mercado. Percebe? E aí é onde está o grande detalhe. Quem entra no mercado mais cedo, consegue ter esse choque de realidade mais cedo. Mas para quem entra no mercado de uma forma mais tardia, digamos assim, né, mais perto de se formar, sente isso de uma forma mais forte, né? Não é à toa que muita gente acha que só pelo fato de ter o conhecimento da faculdade vai conseguir passar na prova, quando infelizmente não é. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá? É só você procurar de forma unânime entre as pessoas que fazem a prova do exame de suficiência. Em média, né, até 2017.2, em média 80% de índice de reprovação. Está lá no site do Conselho Federal de Contabilidade. São dados validados que já estão lá. Percebe a grande questão? E aí onde está. E Oswaldo, você está falando isso para poder colocar medo na gente? Não, de forma nenhuma. Não estou aqui para colocar medo, não. Só estou aqui para poder mostrar a realidade dos fatos. Para que você possa perceber onde é que você está entrando. Tá? Mas, por outro lado também, eu estou aqui para poder te motivar e te dizer que assim, ó, você está no canto certo. Porque até então você estava só com o seu conhecimento da faculdade. E lá você provavelmente não passaria. Mas agora você está aqui comigo. E agora você está no local mais adequado para que você consiga chegar ao resultado da sua aprovação no exame de suficiência. E só para que você possa se motivar, né, depois desse choque de realidade, caramba, Oswaldo, estou preocupado, será que eu vou passar na prova? Vai passar sim. Dá uma olhadinha só nesse resultado que esse nosso aluno teve aqui, ó. Passou na prova do exame de suficiência e passou com a banca FGV. Dá uma olhadinha só para você ver aí. Eu comecei a estudar, não sabia que tinha essa prova. Eu vi uma chamada do senhor para falando da prova. Mas que prova é essa, né? Fui procurar, falei, meu Deus, tem que fazer prova para passar.
A gente acha que a faculdade é tudo, né? Que a gente aprende tudo. Eu só fui aprender muita coisa no curso do senhor, para mim foi uma bênção na minha vida mesmo. Se eu não tivesse feito o curso do senhor, não tinha passado não, com certeza não. Porque o que a gente aprende na faculdade é muito por cima só, o senhor dá passo a passo, é exaustivo, o tanto que o senhor explica, com tanto cuidado, sabe? Pegar o aluno pela mão mesmo e falar, é que nem o senhor fala, só falta ela fazer para você. Daí eu falei, vou fazer esse curso. Eu assisti uma aula do senhor, essas aulas ao vivo, né, que o senhor dá. Eu falei, não, eu sou o cara, então eu vou lá. O que o senhor ensinou caiu. Inclusive, durante a prova, professor, eu escutava a voz do Deina, do Davi, do senhor explicando, sabe? Você lia a prova, você falava, o professor Oswaldo falou isso. Chorei pra caramba, agradeci a Deus. Tanto que no dia da prova, quando a gente chega em casa, né, que o senhor vai fazer aquela correção, quando o senhor começou a fazer correção, eu comecei a acertar algumas, eu já comecei a chorar, né? Eu fui aprovada no exame de suficiência, estudando menos de 3 meses, na prova da FGV. Fico muito feliz de falar com o senhor. E eu vou continuar estudando com o senhor, que eu não quero perder esse contato. O senhor, para mim, foi uma bênção mesmo. Eu agradeço muito o seu empenho, toda a sua equipe. Que o senhor continue assim, prospere cada dia mais. O senhor é o cara. Tá vendo aí, gente? Cara, é massa, né? Quando a gente vê os nossos alunos aprovados, eu fico feliz pra caramba. E eu tô te mostrando esse vídeo para que você possa se contagiar positivamente, para que você possa acreditar que assim como a Graziela conseguiu passar aqui na prova do exame de suficiência, você também tem plena capacidade de conseguir passar também. Vamos profetizar aqui agora? Bora? Vamos fazer um ensaio. Olha, sabe como é que é um ensaio? É assim, ó. Você vai fechar os olhos agora e você vai se imaginar abrindo aqui a tela do seu computador, do seu notebook, ou então abrindo aqui o teu celular e você vendo lá o seu nome na lista de aprovados. Fulano de tal dos Anzóis Pereira. Aí você vai pensar assim, ó. Qual vai ser a frase... A primeira coisa que você vai dizer para mim quando você passa na prova do exame de suficiência, você vai colocar aí no chat, né? Vamos imaginar que hoje é dia 24 de novembro, você saiu lá da prova convicto de que conseguiu passar na prova do exame de suficiência, você vai mandar uma mensagem de agradecimento para mim. Qual seria essa mensagem? Coloca aqui para mim no chat aqui, pra gente poder fazer um ensaio. Ah, moleque, que show de bola, que legal. Muito bom, gente. Então, quando vocês vão colocando aqui, ó, vamos fazer aqui um paralelo 2024-2023, tá? Ó, pra gente poder ver aqui, ó. 21 questões fáceis contra 8 questões fáceis da Consulplan. 20 questões médias contra 26 questões médias da Consulplan. 3 questões terroristas da FGV contra 2 questões terroristas da Consulplan. E 6 questões difíceis contra 14 questões difíceis aqui da Consulplan. Então, se a gente pegar aqui, ó, questão média e questão fácil, ó, aqui, ó, de 8 com 26 e aqui a gente tem 21 com 20, ó, tá vendo? Ó? Gente, a primeira prova 2024.1 é aquela prova que, assim, quem não fez talvez se arrependa amargamente de não ter feito, porque foi a oportunidade para quem queria passar na prova, porque estava uma prova realmente muito boa. Agora, claro, né, não adianta a gente querer chorar o leite derramado. O que passou, passou, paciência. Vamos seguir o barco e vamos continuar estudando. Né? Não é que a próxima prova vai ser impossível de você passar. Né? Provavelmente a gente só não vai ter essa mesma janela de oportunidade que nós tivemos em 2024.1. Né? Talvez até nós tenhamos tido essa oportunidade quando a prova foi online. Né? Quando a prova foi online, né, e querendo ou não, assim, né, as pessoas que tinham a oportunidade de poder pesquisar, né? Estava em casa, vai dizer que não pesquisava, né? Aí era uma oportunidade incrível também. Mas enfim, sigamos aqui o jogo, gente. Então assim, se a gente entrar na prova 2024.2, como eu expliquei já para vocês anteriormente, reza a lenda, né, de que tenhamos uma prova mais difícil, né? Assim, não uma prova mais difícil, mas uma prova mais calibrada, né, digamos assim. Agora, claro, isso não impede de que se você estudar, você passe na prova. Se a gente conseguir aprovar tantos alunos com a Consulplan até então, por que a gente não vai conseguir aprovar também com a FGV? Né? Se o edital é o mesmo e os conteúdos são o mesmo. Eu até entendo que a FGV seja uma prova melhor, mesmo que seja uma prova que tem um nível um pouco mais difícil, né, em termos de prova de concurso público, mas eu prefiro muito mais as questões da FGV do que as questões da Consulplan.
pelo fato do volume e do tamanho da questão. Né? Então, uma questão mais objetiva acaba tornando o nosso raciocínio um pouco mais leve também. Então, por isso eu gosto muito mais da FGV do que da Consulplan. Muito bem. Gente, assim, a grosso modo, o que eu quero dizer para vocês, né? Há quem diga que a prova vai vir mais fácil, há quem diga que a prova vai vir mais difícil, há quem diga que não sabe, há quem diga isso ou aquilo. Pessoal, no frigir dos ovos, não importa se a prova vai vir mais fácil ou se a prova vai vir mais difícil. A gente tem que entender o seguinte, a gente não tem que fazer a prova e a gente não tem que passar na prova. Então só cabe a nós fazer o quê? Coloca aí no chat. Então, pessoal, o que eu penso em relação a isso? Gente, tudo na vida vai envolver uma decisão difícil. Se você optar por prolongar, não vou fazer a prova do exame de suficiência agora não, vou deixar para 2025. Beleza, e se 2025 vier outra banca? Porque o contrato com a FGV termina agora. E aí zera o jogo, tudo de novo e começa com a banca nova. E se for a FGV de novo? E aí a FGV vai subir no nível gradativamente em relação à prova do exame de suficiência. Então perceba, pessoal, que assim, ó, independente de qualquer coisa, você vai acabar tomando uma decisão difícil do mesmo jeito. Prolongar a tua aprovação no exame de suficiência é ruim para você. Sabe por que é ruim? Porque se você não passa na prova, você não pode tirar o seu registro. Se você não pode tirar o seu registro, você não vai evoluir nunca na tua carreira profissional, contabilmente falando. Porque você vai ter uma barreira. Como é que você vai ser promovido para um coordenador contábil, para um supervisor, para um gerente de contabilidade? Como é que você vai abrir a sua empresa de contabilidade? Como é que você vai passar numa prova de concurso público que exige nível superior com CRC ativo, se você não tem nem CRC? Percebe? Então, assim, uma coisa que eu sempre digo para os nossos alunos da Turma Ninja é assim, ó, passar na prova do CFC não é apenas colocar o teu nome na lista de aprovados. Passar na prova do exame de suficiência é para que você possa abrir portas e oportunidades para o mercado. Para que você possa crescer profissionalmente. Gente, sim, com toda a humildade do mundo, coloca aí no chat quanto é que você ganha hoje. Coloca aí no chat. E pensa comigo, reflita, né? Eu ia dizer refleta, né? Refleta não dá, né? Reflita. Você acha que o que você ganha hoje é o suficiente para você poder se manter ou manter sua família? Você se você for solteiro, morar com seus pais, né, digamos assim, ou com seus avós, com tios, sei lá quem seja, talvez ganhar 2 ou 3 mil reais por mês seja algo razoável, digamos assim, né? Mas casa e tem filho, para você ver se um salário de R$ 1.500 por mês vai pagar as contas no final do mês. Você como uma pessoa provedora da família, você como uma pessoa responsável pela família, e você vê seu filho doente, sua esposa doente, o seu marido doente, ou seus pais doentes, alguém que você ama muito doente, e você olhar para o lado e dizer que não pode fazer absolutamente nada, porque você não tem uma reserva financeira na sua conta. Gente, eu acho que, assim, uma das maiores realizações que eu pude ter na minha vida hoje em dia, que eu posso bater no peito e dizer, é assim, deixa comigo que eu resolvo. Sabe, de ter algum problema, de acontecer alguma coisa e eu poder responder, eu poder tomar ação, eu poder resolver. E eu poder ter a paz de espírito de poder dizer assim, que eu posso proporcionar para minha família aquilo que eu entendo que seja o de melhor para eles, né? Para minha família como um todo. Percebe? De poder colocar o meu filho num bom colégio, de poder pagar um bom plano de saúde, de poder fazer um passeio legal. Percebe? De poder ter uma casa, um carro que possa trazer um bom conforto para a nossa família. Sabe, quando eu penso em ter uma melhor remuneração, né, para mim e para vocês, o que eu estou falando não é de esbanjar dinheiro no bolso, longe disso, não estou nem preocupado com isso. Eu penso sempre na minha família. Eu penso sempre em poder proporcionar o melhor para eles, para os meus. Então, pessoal, assim, se você não tem essa ambição dentro do seu coração, passe a ter a partir de agora. Para que você possa olhar para a sua carreira profissional e dizer assim, cara, eu quero crescer profissionalmente para que eu possa dar um futuro melhor para as pessoas que eu amo. Porque se você não tem essa ambição no seu coração, o que você está fazendo? Você está aqui por quê? Para quê? Será que passar na prova do exame de suficiência é só colocar lá o nome na lista de aprovados? Não é isso, gente. Ah, Oswaldo, mas como é que eu vou sair de R$2.000 para poder ganhar R$8.000 de salário? Gente, é claro que as coisas não acontecem do dia para a noite. Mas o fato é que assim, ó, à medida que você for crescendo, você vai subindo de degraus.
E a cada degrau que você sobe, você vai ficando mais alto. E a cada degrau que você sobe, você vai ficando mais alto, você começa a enxergar oportunidades no seu horizonte que hoje você não tinha capacidade de poder enxergar. Por quê? Porque você está num patamar mais baixo, que aquela oportunidade que está ali na frente não está no teu campo de visão. Já cansei de ver alunos nossos da Turma Ninjas que abriram empresas de contabilidade, que foram convidados para ser sócio de grandes empresas e que hoje estão ganhando muito bem, obrigado. Por quê? Porque eles acreditaram no processo, simples assim. Então, pessoal, escolha o difícil que você vai querer seguir. É difícil fazer a prova do exame de suficiência? É. Mas é difícil também você ter que passar mais um semestre esperando, porque a próxima prova é só no ano que vem. Aí é meio ano que você fica parado, estagnado na vida, sem poder crescer profissionalmente. Isso também é difícil. Ganhar pouco também é difícil. Ocupar um cargo de gestão, né, ou abrir a sua empresa de contabilidade, ou passar num concurso público também é difícil. Afinal, se ocupar um cargo de liderança dentro da empresa, a carga de responsabilidade que você vai ter nas costas também é maior. Também é difícil, percebe? É muito louco você pensar assim, né? Mas, tipo, independente da decisão que você tomar, você vai ter que seguir um caminho que ele é difícil. Então, gente, difícil por difícil, vamos procurar aquilo que for melhor. Faz sentido, gente, o que eu estou dizendo? Assim, ou será que é um delírio da minha cabeça? Coloca aí para mim no chat, faz sentido, só para poder saber que a gente está alinhado aqui nos nossos pontos de vista aqui. Coloca aqui para mim no chat, vai lá. E aí, enquanto isso, eu vou olhar aqui no chat aqui para ver o que vocês estão dizendo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Boa, pessoal, boa, beleza, beleza. Vamos lá, ó. Show, faz sentido, né? Maravilha. Gente, então, olha aqui, ó. Agora aquela pergunta que não quer calar, pergunta de milhões, né? Quais os conteúdos que a FGV deve, na prova 2024.2, né? O que a FGV deve cobrar na prova do CFC 2024.2? E, gente, uma coisa que eu bati muito no martelo na prova 2024.1 e vou bater de novo aqui agora, o que a FGV deve fazer em termos de prova do exame de suficiência? Existem aqueles conteúdos que são os queridinhos, né? Que sempre caem na prova do exame de suficiência. E aí tem sempre um ou outro que faz aquela oscilação, né? Que um semestre cai, outro semestre não, aí por um semestre sim, um cai e outro não, e ele vai fazendo essa variação de conteúdos, né? Então assim, talvez isso não seja muito óbvio para você, porque de repente você caiu de paraquedas e vai fazer a prova pela primeira vez. Mas para mim, que acompanham a prova do exame de suficiência já desde 2011, eu tenho um relatório que eu chamo de relatório estatístico de previsibilidade, onde a gente faz todo esse apanhado de análise de frequência com que o tempo com que os conteúdos são cobrados. Aí cai aqui um semestre, pula 2, ele cai de novo. Cai um semestre, pula 3, ele cai de novo. Tem um semestre que cai toda a vida. Então tem sempre os conteúdos que cai todo semestre e tem conteúdos que dão saltos, digamos assim. Por exemplo, ativo biológico, estava na moda, caiu 2017, caiu 2018, caiu 2019, depois... 2019 não, 17 e 18. Mas de 2019 para frente, ele desapareceu do mapa. Você pega classificação de contas, todo semestre cai na prova. Aí você pega taxa de câmbio, por exemplo, não é um conteúdo que cai em todo semestre, mas ele tem uma boa frequência caindo na prova. Então a gente vai analisando esse pulo de questões que tem de um semestre para o outro, de uma prova para outra, percebe? Então é por aí que a gente vai fazendo. Então o que a FGV deve fazer? A FGV vai puxar historicamente o que a Consulplan já cobrou de 2018 para cá, que é um bom dado estatístico, né? Porque assim, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, não é nada não, né? Mas 18, 19, 20, 21, 22, 23, não é nada não, mas são 6 anos aí, ó, aplicando a prova do exame de suficiência. São 12 provas, né? São 2 por ano. Então é isso mesmo, gente. A Consulplan começou em 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Caramba, como passa rápido. Parece que foi ontem que a Consulplan entrou, né? São 6 anos de prova, né? 12 anos ao todo, 12 provas ao todo. Então ela vai analisar o que a Consulplan cobrou, vai fazer um cruzamento histórico com o banco de questões que ela tem, de questões cobradas em prova de concurso público, e vai pegar os dados que são congruentes, que são os dados que são semelhantes entre eles. E aí é onde a FGV vai cobrar na prova. E é claro que para você talvez esse dado não seja claro, mas para mim ele é claríssimo. E é exatamente isso que eu vou te entregar no curso Cronograma Prova CFC, que vai acontecer na próxima semana.
Lá eu abri esse relatório estatístico de previsibilidade para a gente fazer um raio-x da FGV e você aprender só o necessário para que você consiga aprender na prática com o que a FGV cobra na prova do exame de suficiência para que você consiga a sua aprovação agora. No CFC 2024.2, nessa prova que vai acontecer no dia 24 de novembro. Tá lá. Então, se você não fez a sua inscrição ainda para participar do curso Cronograma Prova CFC, só reforçando, pessoal, ele é um curso gratuito. Basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, fazer a sua matrícula, é de graça, não precisa pagar nada. Quando você fizer a sua matrícula, você vai ser direcionado para poder participar de um grupo do WhatsApp, onde lá eu vou passar o link de acesso das aulas, as apostilas, enfim, o material todo para que você possa acessar e participar desses conteúdos que normalmente é o que é cobrado em prova para a gente poder afiar o seu machado para você fechar esse ano com chave de ouro com o seu nome na lista de aprovados. Recomendo fortemente que você se inscreva, né, para que você possa participar dessas aulas que vão acontecer na semana que vem. Apesar do curso ser gratuito, mas eu sempre peço para o pessoal para você se inscrever, porque lá eu mando o aviso das aulas, eu mando o material para você poder baixar. Se você não disser para mim que quer participar, eu não vou poder mandar para ti, percebe? Então é por isso. Beleza. Então, gente, finalizando aqui a nossa aula de hoje, nessa parte aqui eu não vou me transcorrer muito em termos de conteúdo, para não ficar redundante, porque isso aqui vai ser o foco das aulas que a gente vai ter na semana que vem. Mas, por exemplo, ó, entrando na parte de teoria da contabilidade, o que tem de conteúdo que é importante? Ó? Classificação de contas. Aqui cai em média 2 questões na prova. Já teve semestre que caiu 3, tá? Mas assim, 2 questões é um número bem plausível. Natureza das contas contábeis também é um tema bom para poder cair na prova. Via de regra, 1 questão na prova. Mas, embora às vezes não caia natureza das contas contábeis na prova, mas ele é um conteúdo que ele serve de base para lançamento contábil. Porque lançamento contábil, esse daqui, certamente cai uma questão na prova. De uma a 2 questões na prova, certamente cai no exame de suficiência. E aqui é onde está o grande detalhe. Porque, veja, para poder você acertar uma questão de lançamento contábil, você tem que saber classificação de contas e natureza das contas contábeis. Então, esses conteúdos eles servem de base para que você acerte essa questão aqui, ó. E característica qualitativa é um tema bom também para poder cair na prova, né? As características qualitativas fundamentais e as de melhoria. Principalmente a de melhoria, porque teve uma que foi alterada na NBCTG 00R2, né? Teve uma atualização aqui, então é um tema bom explorado para poder ser explorado na prova. Entrando na parte de contabilidade geral, o que tem de mais importante que pode ser cobrado na prova do exame de suficiência são as demonstrações contábeis. E dentre elas, as mais importantes são 3, DRE, DFC e DVA. Aqui, ó, sempre uma questão na prova. DVA já chegou a cair 2, mas DFC também às vezes cai 2. Porque DFC pode cair uma questão teórica e uma questão de prática. DVA, do mesmo jeito, uma teórica e uma prática. E DRE é uma questãozinha mesmo, que não tem para onde fugir não. Né? Muito bem. Aí vem aqui também outros temas que também são explorados em prova, né? A parte de DVA não cai muito na prova, mas quando cai derruba muita gente, pelo fato de não ser um conteúdo muito visto, né? Assim. Nota explicativa também, não é um tema que cai com muita frequência, mas é um tema bom quando cai. É um tema fácil para poder acertar. E reserva legal, não é um tema também que cai com muita frequência na prova, mas quando cai derruba muita gente por conta da questão da regra de constituição. É um tema importante para poder ficar no seu sinal de alerta. Entrando na parte de normas brasileiras de contabilidade, aí vem aqui, ó, redução ao valor recuperável, taxa de câmbio, combinação de negócios, a parte aqui, ó, de provisão de... Esse aqui eu botaria um asterisco, ó, porque esse aqui não cai, despenca. Está muito na moda. Vamos ver o que está na moda aqui, ó. Redução ao valor recuperável está na moda. Ativos e passivos contingentes está na moda. E o imobilizado também sempre está na moda. Esses 3 aqui são importantes. Demonstrações consolidadas também é um tema bom. Muito bem. Beleza. Então, pessoal, assim, ó, aí é onde está um dos conteúdos que eu entendo como sendo os mais importantes. E repito, eu não vou me aprofundar nesses conteúdos aqui agora, porque isso vai ser o tema da gente trabalhar nas aulas da semana que vem do curso Cronograma Prova CFC. Então, se eu explicar aqui e explicar de novo semana que vem, vai ser redundante. Né? Então, aqui eu quero abrir o teu horizonte para que você entenda o que pode ser explorado na prova e fica ligado, porque na semana que vem a gente vai destrinchar,
vou pegar os conteúdos que eu entendo que são os mais importantes, que caem mais na prova do exame de suficiência, para que você possa afiar o seu machado e chegar convicto, com conhecimento sólido, com aquela certeza de que você tem plena capacidade de conseguir passar na prova, porque você não vai gastar seu tempo estudando tudo. Você vai investir o seu tempo naquilo que eu entendo que seja o mais importante para a tua aprovação. Então você não vai estudar sozinho, você vai seguir o nosso programa de acompanhamento. Então espero poder te encontrar nas aulas que a gente vai ter semana que vem, porque com toda certeza absoluta vão ser um divisor de águas aí para você. Beleza? Então, galerinha, por aqui eu me despeço de vocês. Finalizamos então a nossa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal para você poder estar sempre acompanhando os conteúdos que eu entrego por aqui. E a gente vai se ver amanhã na resolução do nosso mini simulado, que se você não acessou ainda para poder responder, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai abrir uma página do Google Drive, você vai responder lá as questões pelo Google Drive, vai marcar lá as alternativas e no final você vai ver lá um link para que você possa fazer o download e baixar o seu mini simulado. Beleza? A versão dele em PDF. A resolução vai acontecer amanhã, a partir das 20 horas aqui no YouTube. Tá bom? Então é isso aí. Galerinha, finalizamos então por hoje. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.